Olá, gente. Como é que vai? A gente vai retornar a nossa sequência do conteúdo de genética, sobre o assunto de genética do terceiro ano. Eu iniciei já esse assunto com vocês e, de acordo com a aula passada, comentei a respeito das formas que existiram, que surgiram antes da teoria genética propriamente dita, para explicar os mecanismos de transmissão de características hereditárias. Tá? Como é que uma característica era passada de pai para filho. Então, a gente falou a respeito da epigênese, da teoria da pré-formação, da pangênese, e aí vai comentar a respeito das leis de Mendel e a genética moderna. Tá? Que isso aí vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto. Eu comentei com vocês também a respeito dos conceitos principais para a definição, né? Os conceitos principais que a gente pode utilizar nesse assunto de genética, como, por exemplo, um conceito chamado de cromatina. Tá? Então, o que é a cromatina? Nada mais é do que DNA. Então, quando você pega a estrutura do núcleo, da célula, tem membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo ele tem o DNA. Só que o DNA naquela forma, tá? O DNA na forma de descondensada, como a gente chama, que está ligado a proteínas, tal, bem espalhado no núcleo, mas condensado na célula, ele está espalhado e aí a gente vai chamar de cromatina. Essa cromatina não é um DNA, são vários. No caso da espécie humana, da célula humana, seriam 46 DNAs. Cada DNA desse espalhado, tá, desmembrado, aí a gente chama de cromonema. Esse cromonema, que está disperso, né, que por isso é que ele chama de cromonema, porque tem uma diferenciação a respeito do seu aspecto físico. Quando uma célula está em intérfase, que precede o início de divisão celular, esse cromonema, ou esse DNA, ele sofre uma duplicação. E aí, quando ele sofrer essa duplicação, ele vai constituir, quando sofrer a condensação, ou seja, quando ele ficar empacotadinho, quando ele ficar mais curto, ele vai ficar menor. Então, nesse estágio em que ele fica um pouco mais curto, que ele fica menor, a gente vai chamar de cromossomo. Mas aí ele não vai ter uma fita só, ele vai conter duas. Essas duas fitas de um mesmo cromossomo que está duplicado, elas são chamadas de cromátides irmãs. No caso de uma célula humana, numa caso de célula de animais, tá? De plantas, que tem números pares de cromossomo, que são organismos que a gente chama de diploides, esses cromossomos eles não estão isolados, ou seja, não existe só um de cada tipo. Existem, na verdade, 23, no caso da espécie humana, 23 tipos de cromossomos, ou seja, 23 pares. Então, esses cromossomos que têm a mesma estrutura, a mesma composição em termos de consistência genética, a gente vai chamar de cromossomos homólogos. São aqueles que têm estrutura, tamanho, posição de centrômero e distribuição genética. Então, cromatina, todo DNA descondensado, cromonema, cada filamento de DNA descondensado, cromossomo, quando ele entra em divisão, ele sofre condensação, é o cromonema condensado. Esse cromossomo, ele tem duas fitas de um mesmo tipo, exatamente iguais, porque foi um resultado de duplicação. Então, quando a gente trata dessas duas fitas exatamente iguais, aí vocês vão chamar de cromátides irmãs. Cada cromossomo tem um tipo igual, e a gente vai chamar de cromossomos homólogos, são aqueles que se pareiam durante, por exemplo, o fenômeno da meiose. Durante a análise de um filamento de DNA, esse filamento longo, ele tem regiões codificantes, regiões não codificantes, que a gente vai chamar de regiões de intron e regiões de exon. O que é essa região de intron? Conceito aí como intrometida. Né? Ela não está ali, ela não tem uma função prática, visível e consistente de ação de produção proteica, mas os exons eles são responsáveis por sequências codificantes, ou seja, eles têm possibilidade de transferir uma informação genética para a montagem de uma proteína através do controle celular de síntese proteica. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem fragmentos do cromossomo, fragmentos do cromonema ou do cromossomo, que são responsáveis pela produção de uma proteína. Então, esse fragmento é um gene, que é um gene, fragmento de DNA responsável pela produção da proteína. Esse gene, ele não está, ele está sempre num determinado ponto do cromossomo, assim que ele se condensa, tal, em determinado lugar, a gente vai encontrar esse tal gene, por exemplo, um gene específico qualquer.
Então, esse gene que está lá, ele está num local. E esse local a gente chama de locus gênico, o local do gene no cromossomo. Mas eu falei para vocês que tem cromossomos que se pareiam. Eles se pareiam, têm a mesma estrutura, são os cromossomos homólogos. Tem a mesma estrutura, posição de centrômero e distribuição de genes. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o par de genes, e nessa posiçãozinha aqui está um gene para determinar certa característica, no seu homólogo, na mesma posição, a gente vai encontrar um gene com a mesma função, sobre aquela mesma característica, não o mesmo resultado, certo? Mas vai ter a mesma ação na produção da síntese proteica. Então, esses genes são chamados de genes aléricos, são aqueles que se pareiam. Esses genes aléricos podem ser iguais, que a gente vai chamar isso daí de homozigoto, ou eles podem ser diferentes, e a gente vai chamar de genes heterozigotos. Bom, tendo em vista esse conceito de homozigoto e heterozigoto, aí eu posso trabalhar com vocês o conceito de dominante recessivo. O que é um dominante? Um gene que expressa sua característica quando ele está igual, ou seja, quando ele é homozigoto, ou quando ele está diferente. Quando ele tem outro gene diferente ali ao seu lado. Ou seja, quando ele é heterozigoto. Um gene que é recessivo, ele só expressa sua característica quando ele está igual, quando ele é homozigoto. Se eu analisar todo o conjunto de gene de um organismo, tá? Esse conjunto de genes vocês vão chamar de genótipo. E quando se trata da característica que se expressou, essa característica expressada a gente vai chamar de fenótipo, porque ela não depende simplesmente da sua carga genética. Ela depende de sua carga genética e de como você interage com o ambiente para definir as suas características. Certo? Então, esses daí foram alguns conceitos que eu comentei e que são importantes. Certo? Assim que for possível, eu envio todos esses slides para vocês, na forma de PDF ou de figura, para ficar mais fácil visualizar. Então, quando vocês observarem, teve dúvida, quando vocês estiverem respondendo as questões do livro, estiverem fazendo uma pequena revisão, tá? Volta para esse slide, dá uma olhadinha e vê quais são os conceitos, porque, às vezes, um simples conceitozinho desse pode atrapalhar vocês e fazer vocês perderem a questão lá no ano que vem, no Enem, quando vocês forem responder. Tá? Mas aí eu já iniciei também o assunto sobre as leis de Mendel. Claro, são duas, a primeira e a segunda. Claro, a gente vai começar pela primeira. Só que para analisar a primeira lei de Mendel, eu preciso entender qual é a estrutura do organismo que ele utilizou para fazer o seu estudo. Então, ele tinha que utilizar um organismo que não tivesse um tempo muito grande para reproduzir e que também não fosse difícil controlar. Então, um organismo animal já seria mais trabalhoso. Você teria que enrolar, você teria que separar e controlar para que não tivesse contato. E aí ele trabalhou com plantas, porque ficava mais fácil ver o controle, fazendo o mecanismo de hibridização, ou seja, de mistura, manual. Tá? Então, ele fez uma biotecnologia, ou seja, utilizou estruturas de organismos vivos, que é a flor de uma planta já madura, para que fizesse a polinização manual e aí fizesse os conceitos e os intercruzamentos. Então, ele utilizou a ervilha de cheiro, isso aí geralmente o pessoal gosta de trabalhar em algumas questões, a ervilha de cheiro, que tem um tempo de reprodução curto, que ela tem fase cultivo, que ela tem uma grande prole, que ela apresenta características contrastantes, verde, amarela, formato liso, formato rugoso, planta alta, planta baixa, tá? A flor vermelha, flor rosa. Então, as características são bem visíveis, para que você olhe aí e não consiga ter um meio termo ali para você se confundir. Ou é uma cor, ou é outra, uma característica, ou outra, a gente não tem uma noção. Como, por exemplo, cor de pele humana, seria horrível trabalhar com isso. Porque tem gradações, até porque é um caso complementar de herança, que a gente chama de herança quantitativa na espécie humana. Tá? Então, se ele pegasse outra característica ou outro organismo, então, provavelmente ele tivesse mais complicações para chegar à sua conclusão. Então, todas as características que a planta apresenta, ou grande parte delas, foram importantes para que ele obtivesse e produzisse as suas duas leis. A primeira lei da genética, que é a lei da pureza dos gametas, e a lei da segregação independente dos fatores, que é a sua segunda lei. Certo? Bom, então, analisando essa estrutura da planta, então, o que é que eu posso colocar para vocês aqui? Esse termo que a gente analisou, esses temas que a gente foi abordando aqui,
como o trabalho que Mendel de Mendel, o organismo utilizado, a planta que é chamada de ervilha de cheiro, então, deixa eu ver só, vou passar aqui rapidinho. Então, a planta ervilha de cheiro, a gente comentou, vou passar rapidão esses slides aqui para não interromper muito a sequência de informações. Geralmente, na aula passada, eu já mandei e já comentei com vocês todas essas sequências aqui, é por isso que eu estou passando aqui rapidão. Os conceitos básicos, cromatina, cromomano, gene, tá? Para a gente chegar do ponto onde é necessário para dar prosseguimento a esse assunto de genética, que não é esse bicho todo de 7 cabeças como o pessoal trabalha. Então, o que eu comentei com vocês foi o seguinte: o organismo utilizado, a planta ervilha de cheiro, as características que foram interessantes para que ele fizesse esse trabalho, planta de fácil cultivo, uma planta que tem um pequeno tempo de reprodução, em 3 meses você consegue reproduzir, ela tem uma grande produtividade, ou seja, cada semente que ela produzir representa um organismo, um filho dessa geração, um descendente, as características totalmente contrastantes, analisando, mas isso aí não é porque foi ele, é porque qualquer pesquisa tem que ser feita assim. Você não pode analisar várias características ao mesmo tempo, você não pode ter vários problemas para analisar várias hipóteses e aí chegar a várias conclusões. Porque vai dar muito trabalho e você pode se perder durante a sua análise. Então, é o olhar predador na pesquisa, observa só uma presa, vai em direção a ela e tenta analisar. Então, as características que observou foram 7 no total, parece mentira, porque é conta de mentiroso, mas foram 7, cor e a forma da semente, a cor e a forma das vagens, a cor e a distribuição das flores e o tamanho da planta. Certo? Foram essas características que ele observou. Só que para que ele chegasse a essa ideia da primeira lei, então ele fez o seu experimento, claro, você tem o problema, como é que pode ser transmitidas as características hereditárias. Tem as hipóteses e aí você vai fazer a experimentação. Então, o experimento dele, ele observou, por exemplo, das 7 características, que a gente viu ali atrás, das 7 características ele pegou uma para observar. Qual delas? Vou pegar como exemplo a cor da ervilha. Né? Então, tinha plantas que produziam sementes amarelas, que é a ervilha, né, que a gente chama, e plantas que apresentavam a produção de semente verde. Eu poderia pegar e analisar qualquer outra característica. Daquelas 7, eu podia pegar qualquer uma, que eu ia ter o mesmo padrão de distribuição. Certo? E aí ele fez o seguinte, ele primeiro utilizou um cruzamento que ele chamou de cruzamento P, está aqui, ó, no terceiro ponto, cruzamento P, cruzamento parental, e esse cruzamento parental ele tinha que utilizar organismos puros. O que significa um organismo puro? É aquele que apresenta na sua prole 100% de sua característica. Então, se, por exemplo, tivesse uma planta que produzisse semente amarela, ele tinha que obter gerações consecutivas que só reproduzissem indivíduos que produzissem também sementes amarelas. Aquela planta produzia semente verde, então fazia várias gerações, reproduzindo, autofecundando, né, que a flor era híbrida, então tinha essa possibilidade, em estames giniceu, que são as 2 partes reprodutores da planta, e aí ele deixando a planta autofecundar, mantinha 100% da sua característica, isso é uma linhagem pura. Bom, a partir do momento que ele tinha essa linhagem pura, ele fez a hibridização, que foi a mistura, para obter a primeira geração, que ele chamou de geração F1, e a partir dessa primeira filiação, obteve uma segunda filiação. Certo? Os cruzamentos para obter a geração parental são isolados, é só para definir que realmente eram organismos puros que ele ia utilizar. A primeira geração e a segunda aí foi o passo que ele marcou, o passo essencial para que ele obtivesse e produzisse a sua primeira lei. Certo? Então a gente analisou aí cor da semente, amarelas, verde e tal, para a gente poder analisar. Então vou pegar o exemplo, derrubar esse slide para a gente ver mais ou menos o que foi que aconteceu. Então, o que foi que ele pegou? Tá? O cruzamento, o experimento mendeliano. Então, um monte de chave aí, a gente vai ocupando aí de acordo com as informações propostas por Mendel na sua produção experimental. Bom, então ele pegou o seguinte, pegou 2 plantas
ou dois grupos de plantas. Um grupo que produzia só semente amarela, tá? Puxar a pontazinha do mouse para cá, tá vendo aqui, ó? Só semente amarela. E deixou essas plantas autofecundadas. Ficou lá, isolou lá no seu mosteiro, deixou lá reproduzindo a todo dia. Então, como a planta é hermafrodita, a autofecundação ela acontece. Então, as plantas reproduziam com elas mesmas, tá? E, assim como também ele foi num outro grupo, isolado, separado, distante, tá? Para não ter contato com o vento, para não ter a mistura. Então, ele deixou lá as duas variedades reproduzindo isoladamente. Então, qual foi a consequência? 100% desses cruzamentos, 100% desse cruzamento produzia sempre plantas com a semente amarela. Não era a planta amarela, era a semente dela. E 100% desse resultado aqui dava sempre sementes com a cor verde. Então, o que foi que ele concluiu? Ele obteve duas linhagens puras. Uma linhagem pura de coloração amarela e uma linhagem pura de coloração verde. Bom, mas aí, gente, o que é que ele propôs a partir daqui, então? Vamos fazer o seguinte, vamos misturar, foi o que ele pensou. Eu vou cruzar uma planta que tem semente amarela com uma planta que tem semente verde. E agora, como é que ele ia fazer esse negócio aí, desse cruzamento? É o que eu chamei para vocês de biotecnologia um pouquinho atrás, um pouquinho antes. Você pega lá a flor daquela planta verde, um trabalho gigantesco, tá? Pega lá a flor, bota a sua flor, vai lá naquela planta que produz semente amarela e em cada flor, gente, em cada flor, ele vai lá e joga fora. Daquele grupo de planta amarela pura, ele pegou a florzinha dele, foi lá na geração verde e jogou o pólenzinho lá. Ele fez uma hibridização, certo? Hibridização significa mistura. Então, por isso que quando a gente fala de organismo híbrido, é que é um organismo que está ou que foi misturado. Então, essa geração híbrida, que é uma geração misturada, ela foi a geração F1. Então, o que foi que ele imaginou? Ele imaginou assim, bom, se eu pegar planta semente amarela, planta semente verde e juntar, é muito provável que eu tenha aí um percentual aproximado de plantas amarelas e verdes na descendência. E qual foi a surpresa desse resultado? 100% da primeira geração, dessa que foi resultado da híbrida, das gerações puras, ela manteve a característica amarela, ela manteve 100% uma delas. Pronto, então aí eu já tenho um conceito que eu posso trabalhar com vocês agora e ficar mais entendido. Dessas duas variedades, da variedade amarela e da variedade verde, 100% manteve a característica amarela. Gente, mas 100% manteve a característica amarela, eu posso perguntar para vocês, vocês vão respondendo para vocês aí mesmo, antes de eu completar a explicação. Qual das duas características eu poderia dizer que é dominante? Ora, misturei característica amarela com a planta que tinha característica verde e 100% de manteiga amarela, quem domina é a amarela. Então, essa é uma característica dominante e essa, de outra forma, ela vai ser considerada uma característica recessiva. Característica dominante, característica recessiva. Bom, e aí foi o que ele imaginou? Bom, se eu pegar essa planta de semente amarela e deixar que ela sofra autofecundação. Autofecundação, você tinha que ir apontando para autofecundação. É ela reproduzir por conta. Certo? Ou seja, planta amarela cruzar com a mesma planta amarela. Esse daí seria o cruzamento F1. Cruzamento parental de duas linhagens puras. Cruzamento F1 de duas linhagens híbridas. Certo? Ou seja, porque ela já foi misturada. Eu sei que ela não está pura aqui. Então, por que ela não está pura? Porque ela tem a mistura de amarelo com verde. Resultou com amarelo, ele não entendia por quê. Mas ele foi buscar essas informações e essa conclusão veio depois desse resultado. Bom, então, quando ele permitiu que essa planta amarela da geração F1 sofresse autofecundação, o resultado para obter a segunda filiação foi que surgiram plantas amarelas, com a semente amarela, e plantas que produziam semente verde. Parece que eu estava tomando um chá aí de sono. Aqui é verde, tá, gente? Certo? Então, a característica amarela e a cor verde da semente. Certo? Não lembre que aqui é só verde, a gente está trabalhando uma característica só. Certo? Então,
Depois, antes de eu enviar o slide para vocês, eu corrijo isso daqui e mando para a turma. Bom, agora, qual seria o percentual? Bom, o percentual para cada um deles. Aqui misturou, foi 100%. Aqui desmisturou, tá? Porque surgiram plantas amarelas e plantas com sementes verdes. Tá? Mais uma vez é verde aqui, senão a gente mudou até a característica. Então, seria verde aqui, foi um erro meu. Tá? Então, isso daqui deu um resultado de 75% da característica dominante e apenas 25% da característica recessiva. Isso daqui já foi suficiente para ele ter sua ideia. Claro, foi só com essa característica? Não. Com o formato liso e rugoso, certo, gente? Com o formato liso e rugoso, com o formato com a cor da vagem verde e amarela, com o formato da vagem verde, lisa e rugosa, com a cor da flor amarela, branca e vermelha, com a altura da planta alta e anã e com a distribuição das flores, eixo e periférico. Então, com qualquer característica, sempre que ele fazia, dava geração parental pura, primeira filiação 100% de uma delas, que era sempre definida como dominante, a outra desaparecia aí, que era considerada sempre como recessiva, e aí você tinha, tá? Vou colocar aqui, deixa eu trocar rapidinho para a gente no verde. Certo? Corrigir aqui rapidinho para a gente ficar exatamente nesse ponto. Bom, então, a característica que ficou então aqui, agora sim, agora está correto. Então, 75% de dominante e sempre 25% de recessiva. Esse foi o padrão. Certo? Esse foi o padrão de distribuição. E aí, gente, ele acabou concluindo, jogou esse papel fora e foi concluir a sua lei. Olha só que coisa legal. Ele definiu o seguinte, que cada característica hereditária é determinada por fatores herdados em igual quantidade de mãe e pai. A partir daquele resultado, viu, gente? Os fatores de cada par segregam-se na formação dos gametas. Observe que aqui a gente não tem o nome gene e gene, tá? Ele chamou de um fator. Era alguma coisa que agia sobre a característica do indivíduo, era um fator qualquer que ele não definiu um termo para isso. O termo foi definido depois, certo? Que a gente chama aí esse fator de genes, que vem do conceito de origem, tá? Genes de origem. Então, aquele que origina. Então, são os fatores que originam. Tá? Em igual quantidade, seria 50% da mãe, 50% do pai, igualzinho. Cada fator se separa, separar, na formação de gameta. Então, cada gameta só tinha um tipo de fator. Por isso que ele era chamado de puro. E daí vem o primeiro conceito de lei, o primeiro nome de lei, chamada de lei da pureza dos gametas. Como o par de fatores se separam, certo? Ou seja, ele acreditava que os indivíduos tinham pares de fatores, que a gente chama hoje de pares de genes, que eu chamei para vocês de genes alélos. Tá? Então, ele tinha pares de fatores que se separavam. Isso daí, gente, é para lembrar para vocês, e para quem está atento a essa informação, que é o que eu estou comentando aqui, que tinha pares de fatores que se separam, tem um processo de divisão celular que é assim. Tem pares que se separam, que é a meiose. Então, o que ele estava propondo aqui era a ideia de uma meiose, só que ele não tinha nem noção, longe disso. Tá? Mas ele já inseriu aí a ideia do processo celular chamado meiose. Então, quando a gente diz aqui que eles se segregam, por que é que eles se segregam? Ele não sabe explicar, mas vocês hoje podem explicar tranquilamente. Eles se segregam porque há a meiose separando os pares de cromossomos. Como cada cromossomo tem um gene alelo, então os genes também se separam. Então, essa primeira lei, ela é uma lei que reflete o conceito total de meiose. Então, primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores, ou lei da pureza do gameta, porque cada gameta só tem um fator de cada par. Se o indivíduo é híbrido, produz dois tipos de fatores, e se o indivíduo é puro, ele vai produzir sempre o mesmo tipo de fator. Ou seja, quando a gente diz que ele é híbrido, é que ele tem fatores diferentes, genes diferentes. Então, qual seria o conceito de híbrido hoje? O conceito é de heterozigoto, certo? Então, a gente chama isso aqui de heterozigoto. Quando ele tem genes iguais, que manteria 100% dos genes, a gente chama de gene homozigoto ou indivíduo homozigoto.
Então, o que é que diz essa lei, chamada também de lei do monohibridismo? Por que monohibridismo? Porque ele trabalhou uma característica só. Ele trabalhou uma geração F1 híbrida de uma característica. A lei é essa daqui, ó, certo? A lei é, cada característica é determinada por dois fatores que se segregam na formação dos gametas, onde ocorre em dose dupla, desculpe, onde ocorre em dose simples, ou seja, puro, e se unem na formação do zigoto. Seria mais ou menos isso o enunciado de sua lei, certo? A característica tem um par, esse par se separa, mas depois ele teria que se juntar na hora da fecundação para a formação do zigoto. Bom, então, como é que a gente pode interpretar o conceito dele? Imagina o seguinte, imagine que eu vou representar o par de fator por letras. A letra maiúscula, eu vou representar o par de fatores daquela característica que a gente chamou de dominante. Por que dominante? Porque quando misturou as duas, quem prevaleceu? A amarela. Então, o que ele diz assim, ó, a característica, vou apontar mais lentamente para poder acompanhar direitinho aí depois do vídeo gravado. A planta de semente amarela, ela tem um par de fatores dominantes. Então, eu coloco o par igualzinho, para não confundir, para não misturar de letra. Pego uma letra só e coloco ela em maiúsculo, tá? Para definir que é o par de dominante. Professor, eu poderia colocar uma terceira aqui? Gente, primeiro eu disse que é um par. Então, se é um par de fator, se tiver 3, tem um erro aí. Se tiver 1, também tem um erro. Tá? No indivíduo, quando é que pode ter 1? Na hora de formar os seus gametas. Porque o indivíduo tem 2, mas cada gameta só tem 1. Então, o gameta que surgir aqui, ele só vai ter um gene, que seria o gene vezão. Vamos trabalhar assim? Fica chato, mas a gente vai trabalhar assim. E a característica recessiva? Ela tem 2 genes iguais também. Mas aí, quando sofre a meiose, ele vai separar e só vai vir um desses genes para cá para formar essa planta. Então, o que é dominante? Aquele que expressa em homozigose, vezão, e aquele que expressa em heterozigose. Se a gente for trabalhar o conceito moderno, tá, para a gente tentar entender, seria mais ou menos assim. Por que que aqui não teve a cor verde? Tá? Por que não veio a cor verde para cá se ele tem um gene? É porque, muito provavelmente, a gente está trabalhando com a seguinte situação. É um gene ativo, funcional, produtor de proteína. Pigmento amarelo na planta. Esse daqui seria um gene que não tem função de produção de proteínas. Consequentemente, não teria pigmento amarelo na planta. Bom, se não tem pigmento amarelo, tem um que prevalece. O pigmento mais abundante na planta, por isso que ele manteve o padrão verde. Certo? Então, ele manteve o padrão verde, definindo que era a ausência de pigmentação. Seria mais ou menos isso. Um gene ativo, um gene que não funciona. Certo? Quando for condominante é porque os dois genes com todo funcionam. Mas aqui é um gene que produz, um outro que não produz. Então, quando ele tem os dois, tendo apenas um, aí ele já funciona a cor verde, a amarela. A outra, não é inativo, ou ele sozinho, ou ele com um gene diferente. Bom, e a autofecundação? A autofecundação, o cruzamento seria esse. Tá? Planta amarela híbrida heterozigoto com a mesma planta amarela híbrida heterozigoto, resultando em plantas de semente amarela, que teria apenas um gene dominante para definir, e plantas de semente lisa, que aí ela teria que ter 2 genes recessivos. Mais uma vez aqui. Aqui é verde, tá, gente? Verde. E o gene que ele está aqui presente seria 2 genes recessivos. Certo? Agora sim, está corrigido. E a gente volta para o slide. Bom, então você tem aí toda a definição representando os pares de genes, como é que eles se distribuiriam na célula. E aí o resultado seria 75, 25. Mas por quê? Professor, isso aqui eu entendi. Se só tiver um gene desse, já define a característica. Como ele só tem gene dominante e esse aqui só tem gene recessivo, sempre vai vir um de cada tipo para cá. E essa planta amarela teria sempre um gene dominante, definindo o característico amarelo. Mas por que aqui resultou em 75% e 25%? Eu tenho que demonstrar isso no outro quadro, que é o quadro de cone C, para a gente tentar entender mais ou menos como é. Esse é o quadro de cone C, tá, gente? O que é que a gente faz? É um quadro de joguinho da velha, se você observar bem, 3 colunas, 3 linhas, jogo da velha.
A gente define aqui gametas produzidos para um dos sexos, masculino e feminino, e aqui o outro sexo, ou masculino e feminino. Bom, o que é que a primeira lei diz? Aí, quando vocês forem montando isso daqui, vão fazendo a leitura da primeira lei. A primeira lei diz assim, ó, cada característica, no caso amarela, é definida por um par de fatores, vezão, vezinho, que se separam para formar gameta. E cada gameta só vai ter um. Então, aqui tem quantos? Um, tá vendo? E aqui? Um. Eu estou representando os gametas. Cada gameta é puro. Então, isso está indicando separação. Um vem para esse e um vem para cá. Para representar que ocorreu meiose separando os gametas. O que, é que vai acontecer com esse outro par? A mesma coisa. Ele vai sofrer a separação e esses dois quadrinhos identificam e representam a separação. Só que aí depois ele vai ter que juntar. Gente, juntar. Só a possibilidade, só as possibilidades aqui. Então, quais seriam essas possibilidades de junção? Os dois dominantes juntando. Então, qual seria a cor da semente aqui com essa combinação? A cor seria amarela. Um dominante e outro recessivo daqui, representando também uma característica de fenótipo amarelo. Um recessivo e o outro dominante, mantendo também a mesma ideia. Ah, professor, por que não colocou o vezinho primeiro? É só para padronizar, tá, gente? Como a gente identifica qual gene é o dominante, então a gente coloca o dominante primeiro só para se organizar e na hora de avaliar uma questão, não tem uma chance grande de se atrapalhar. Então, qual é a única combinação que permite que tenha dois alelos recessivos juntos? Só essa. Então, como é que a gente faria essa representação? Qual é a proporção para encontrar o genótipo? Lembra que é genótipo? Vezão. Essa proporção, quantas possibilidades eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Cadê esse número 4? Ele aqui embaixo. Ó. Certo? Então, essa é a razão que a gente vai encontrar aqui. E de cada 4 combinações possíveis, quantas tem a combinação vezão? Apenas uma. Certo? Então, 1 para 4. Para ter o genótipo vezinho, genótipo, tá? Lembra que é genótipo, conjunto de genes. Quantas possibilidades tem no total? 4. Eu tenho que incluir as 4, não posso estar eliminando, tá? As 4. Tem essas 4 possibilidades. Mas quantas são vezinho? 2. Então, fica 2 para 4. E para ter o recessivo, uma combinação apenas para cada 4 que são possíveis. Certo? Bom, logo, se eu identificar que essas duas combinações aqui, vezão, vezinho, definem o fenótipo amarelo, então a proporção fenotípica seria assim. 1 mais 2, 3 sobre 4. 3 quartos é 0,75 ou 75%. A proporção para verde ficou apenas essa. Ó. Esse genótipo define esse fenótipo. Vão observando essa terminologia. Tá? Então, esse fenótipo daqui, 1 para 4, que equivale a 25%. Daí, então, surgiu aquele conceito de 25, 75%. Então, as proporções que a gente tem aqui são duas. A proporção genotípica em F2, quando cruza os híbridos, seria 1 para 4 de homozigoto dominante, 2 para 4 de heterozigoto e 1 para 4 de homozigoto recessivo. Ou simplesmente 1 para 2 para 1. Certo? Não é divisão isso aqui, tá, gente? A regra é indicando uma proporção. Uma proporcionalidade de cada 4 combinações, 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 recessivo. E se eu for trabalhar a proporção fenotípica em F2? Seria 3 quartos de amarelo. Lembra? Por que 3 quartos? Eu junto essas duas aqui, ó. Junto o vezão e o vezinho. Então, 3 quartos dominante e 1 quarto de recessivo. 3 amarelos para 1 verde. Proporção 3 para 1. Essas duas proporções aí, elas definem uma lei. Então, qualquer combinação que a gente tenha de um par de genes sendo cruzado entre si, ou uma característica só sendo analisada definida por um par de genes, e obtiver a proporção genotípica de 1 para 2 para 1 e fenotípica de 3 para 1, isso é um caso típico de primeira lei de Mendel. Certo?
Então, gente, se vocês, quando vocês forem assistir esse vídeo, tenham a oportunidade de olhar direitinho, tentar avaliar, acompanhando com o livro de vocês, que isso daí já tem no livro da turma do terceiro ano. Surgiu dúvida, o canal do grupo da escola está aberto, e aí vocês podem mandar os questionamentos, ou no privado mesmo, tá? Que assim que eu pegar, eu analiso e trago essas dúvidas para a aula de vocês, para enriquecer nossa aula no dia seguinte. Beleza? Então, por hoje já está tranquilo, por hoje já está bom, para não ficar muito mais longo do que o que eu esperava. É genética, tá, gente? Eu não importo para falar sobre ela. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Beleza? Valeu, gente. Tchau e até a próxima aula.